Bem-vindo a mais um podcast Faça Acontecer, direto daqui do Estúdio 767. Comigo, Renata Lemos. Comigo, Patrícia Lisboa. E comigo, Bárbara Villani. Ai, que delícia, gente. Eu adoro esses encontros que a gente tem aqui para falar desses assuntos do dia a dia. E algo que vem chamando muita atenção, né, na nossa atividade hoje profissional, com as pessoas que a gente conversa, é essa questão da impaciência, né? Eu vejo tanta gente que fala, eu tô sem paciência para isso, querendo tudo ao mesmo tempo. Vocês têm percebido isso também, gente? Demais. A gente está num ritmo tão acelerado, as coisas têm acontecido de uma forma tão rápida, que a gente perdeu um pouco essa questão da tolerância, de acompanhar o timing das coisas, né? Inclusive eu. É uma coisa que tem me incomodado muito ultimamente, essa questão do tempo, sabe? Essa intolerância com o tempo. E não é só uma percepção de que o tempo passa cada vez mais rápido, né? Ele de fato está passando. Ele de fato está passando, por N motivos. Mas, metafísicos. E é bem interessante isso, mas a metafísica tem uma explicação, né, para isso. E aí faz com que a gente tenha que saber lidar também ainda melhor com essa situação, né, gente? Porque todo mundo que eu pergunto acha que o dia não dá conta para fazer tudo que tem que fazer. Vocês são assim? Normalmente, eu escuto bastante isso também das pessoas. Mas eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta. Aí a resposta que eu dou muito dissimulada para essas pessoas é a seguinte: o dia plena. Olha, o dia… como psicanalista, isso, né? A gente fala, a pessoa cara vai lá, de paisagem, fala, de paisagem. Aí você chega e fala, olha só, o dia tem 24 horas para qualquer pessoa do planeta Terra. Eu acredito que tem pessoas no planeta Terra que tem mais coisa para fazer, mais atividades, mais, tipo, atribulações, o que for, do que você. Então, a questão do tempo não é uma desculpa. A questão do tempo é priorização. Priorização. Falar mais sim para algumas coisas, falar mais não para outras coisas. Mas, o que me… Pessoalmente, o que me incomoda mais, porque realmente o tempo está passando mais rápido. Você vê, hoje a gente já está em final de março. O primeiro trimestre do ano já foi. Exato. E parece que começou outro dia, exato, né, gente? E a gente tem essa sensação o tempo inteiro, né? O Réveillon foi ontem e tal. Mas falando pessoalmente, a minha impaciência, principalmente a minha intolerância, não é em relação ao tempo em si. Porque eu sou muito, inclusive, conivente com as coisas que acontecem no tempo delas, com as coisas da vida. Por exemplo, eu não sou uma pessoa imediatista. Eu sei que para alcançar determinados resultados, a gente precisa de um tempo da vida. Isso eu não sou impaciente. Eu sou impaciente com as pessoas. Com as relações. Você entende o tempo da vida, mas não entende o tempo das pessoas, né? E assim, não é tipo assim, eu tenho várias atuações. E não é no tempo, por exemplo, tem um cliente que eu atendo ele clinicamente, individual e tal. Não é o tempo dele processar as coisas, mas às vezes é o tempo assim… De agir. É o tempo de agir. E isso a gente vê muito, né? Eu tenho visto líderes muito assim, eu não tenho paciência com fulano, não tenho paciência com ciclano. E isso vai criando uma angústia às vezes, não é? Uma angústia, isso prejudica as relações de trabalho. Tanto as relações de trabalho quanto as nossas relações né? Porque, eu não tenho paciência com meu marido porque ele é muito lento para isso. Eu não tenho paciência com meu filho porque eu mando fazer e ele não faz. Essa impaciência, intolerância, eu acho que isso está presente, tá ficando cada vez mais presente. E isso vem me preocupando. Eu vou explicar por quê. Tá. Por quê? Porque a minha pergunta antes do porquê era como lidar com essa intolerância. Porque, assim, eu já paguei preços, não no sentido da intolerância com o outro, mas da minha falta de paciência, como diria minha avó Maria, né? Essa menina não tem sofrimento das coisas, né? E não tinha mesmo. Né? Sofrimento das coisas. Sofrimento. Eu já fiz assim, más escolhas,
compras ruins, paguei mais caro, justamente por não respeitar e aceitar o tempo das coisas. É o que a Bárbara está falando. E hoje eu venho me educando, porque não é fácil e não é natural para mim. Seguir nesse fluxo da vida, né? Quantas vezes eu já meti o pé pelas mãos, assim, de às vezes mandar uma proposta e não ter a paciência, a tranquilidade de muitas vezes de esperar que o cliente vai retornar daqui 15 dias, 30 dias, né? Já ficava naquela ansiedade, não gostou, lá, não aprovou, já fechou com o outro, aí você cria, né? Todo. Ô, Paty, mas você deu alguns exemplos aí pessoais que eu acho que tem muito mais a ver com o comportamento da impulsividade. Sabe, que você deu aí o exemplo de compras, de coisas que você arrependeu, de coisas... Isso tem muito a ver com o impulso, né? De Sim. fazer as coisas. Mas não... Que pode trazer um pouquinho de impaciência também. Sim. Né? Mas é diferente. É diferente, eu acho que da paciência e da impaciência. Assim, pegando gancho, inclusive com o nosso episódio passado de perfil comportamental, eu sou casada com um analista. Assim, clássico, pleno. Graduado. Um analista graduado. Pós-graduado. Exatamente. Doutorado já está no doutorado. Então, ok. Então, ele é um analista. O meu é um executor analista. Olha só isso. Aí o seu vai ficar conflitando com ele mesmo lá, né? Uma hora ele tá num, na outra hora ele tá no outro. É um executor analista, lá em cima. Ô, gente, e assim, eu lembro de uma vez, assim, um conflito que a gente teve foi na compra de uma televisão. Porque... Você queria a televisão. E quem ia comprar a televisão era eu, e quem ia pagar a televisão era eu, era uma televisão para mim, e o meu marido olhou, primeiro foi na internet. Todos os preços, pesquisou lógico. Todos os preços, né? Planilhado. Qual não vou ficar aqui falando de marca, mas, né, ou falando bem ou mal, e principalmente mal, mas falando, olha, essa marca aqui é a que tem mais reclamações, não é uma marca boa, não dura, enfim. E aí eu falei, beleza, mas eu quero essa televisão hoje. Então eu não quero comprar ela na internet, porque eu quero agora. Né? Então vamos sair para comprar. Né? Falta de paciência de esperar. Vamos fazer um rolê aí, vamos num shopping. E aí o que aconteceu? No primeiro, aí eu falei, antes da gente ir ao shopping, a gente passou na porta do Extra. Aí ele falou, vamos olhar aqui no Extra, então depois a gente vai no shopping, que no shopping tem várias lojas. Entramos no Extra. Achamos a televisão da marca que a gente queria, e aí o preço da televisão estava dentro do escopo. Não era mais barata, mas não, sei lá, a diferença era R$150 de uma outra loja. E eu falei, eu vou comprar. Eu vou comprar. Aí ele olhou pra mim agora. Primeira que você viu? Como assim? Isso aí não você é louca. Exatamente. Patrícia, não é assim. Eu falei, olha aqui. Você sabe quanto que custa a minha hora? Muito mais do que R$150. Não, que isso? Distraído. Então, mentira, né? Assim, não custa assim, né, gente? Mas não é isso, não. Mas esse argumento não era. Eu falei, pra que nós vamos sair daqui? Pra gastar mais gasolina, pra baixar no shopping, pra andar não sei o quê, pra pagar com a diferença de 100, mas eu quero essa, eu quero agora. E aí ele falou assim... Resolveu. Ele falou, não tem jeito. Não, mas quantos anos você tem de casada? De conflito, né? 24 anos, meu filho. Ele já desistiu há muito tempo. Isso aí, ó... Ele vai perder o tempo dele discutindo? Não, compra. Ficou puto. É lógico. Mas comprei, a televisão tá lá, excelente. E aí, então essas 3 palavras, né? A impulsividade, impaciência e intolerância. Vamos falar que elas em alguns momentos andam juntos, né? Esses 3 I. E o que eu vejo hoje dentro das empresas, nas relações, primeiro, essa impaciência com as pessoas, que aí a gente tá falando com o tempo das pessoas. Com o tempo das pessoas. E essa própria impaciência com o tempo das coisas. Porque aquela pessoa, às vezes, que fala, eu tenho que fazer isso tudo agora. Eu tenho que fazer isso tudo hoje. E isso começa a trazer problemas fisiológicos para a pessoa. Sim, né? sem dúvida. Eu tive um caso de um profissional que ele tinha tanta coisa para fazer que a hora que ele saiu para fazer, ele paralisou. Ele não conseguia fazer mais nada. Porque na cabeça dele, assim, não vai dar tempo de fazer isso, não vai dar tempo de fazer isso, não vai dar tempo de fazer a coisa. E essa coisa do relógio, né? De tudo ao mesmo tempo, de toda hora é isso, é aquilo. É algo que nós precisamos de saber lidar de uma forma inteligente, porque senão isso vai começar a afetar a nossa saúde mental e saúde física.
Então, e eu falo, gente, tudo é aquilo que você falou, o tempo tem 24 horas, a gente não vai colocar o tempo mais elástico. Não adianta a gente querer ser o super-homem, a super-mulher, fazer tudo ao mesmo tempo, achar que né, as coisas têm que ser todas no tempo do tempo. Porque, às vezes, o tempo do tempo é um tempo diferente para as pessoas. Sim, o tempo das pessoas é diferente. Né? E isso tem que ser levado em consideração. Senão você começa a trazer uma pressão muito grande, um nível de estresse muito grande. E as pessoas acabam sofrendo com isso. A gente está vendo isso dentro das empresas, essa questão do estresse exacerbado, né, da saúde mental, ali por pressões que muitas vezes vêm devido a essa falta de paciência, a impulsividade, né? Que tudo está ligado, acho que tudo fica conectado de uma certa maneira. Eu tenho cuidado muito assim. Peraí, calma, vai dar tempo. Não deu tempo, ajusta, reagenda. Eu tô aprendendo a não sofrer com o tempo, porque isso começou a me trazer questões físicas para isso. O meu corpo começou a sentir, né? Por quê? Como que você somatizou isso? Por exemplo, a questão do estômago é algo que eu somatizo. A gastrite, né? É o pior. Gastrite é o pior. Impaciência é a né? gastrite. Por quê? Você não quer engolir, você não dá conta e vem pro seu corpo. Aí você começa a ter desconforto, começa a ter gastrite, começa aquele. Aí eu paro e falo assim: peraí. Deixa eu entender por que isso está acontecendo comigo. E eu fiz uma ligação, que foi numa semana que eu estava simplesmente, totalmente impaciente com as pessoas, com o tempo, achando que nada ia dar. Enfim, eu falei, peraí, vamos começar a respeitar o tempo das pessoas, o tempo das coisas, não querer tudo no meu tempo. Entender, sabe, ser um pouco mais paciente com a gente mesmo. E aí eu fiz uma coisa, só para finalizar aqui, que eu falei, peraí, né? Eu parei um tempo, foi essa coisa assim, eu falei, fui pra minha academia, parei e falei assim, eu vou tirar meu sapato, eu vou ali naquela grama lá, tinha um visual, uma noite maravilhosa. Cheguei, tirei meu sapato, deitei na grama, fiquei olhando pras estrelas, fiquei olhando para aqueles coqueiros balançando e fiquei pensando no tempo. Que eu falei, eu preciso de organizar, né, de trazer esse equilíbrio do tempo e saber que é assim que funciona. Fala, Bárbara. Logo no início da pandemia, lá, eu vou falar de março, abril, maio de 2020, o pessoal, todo mundo meio que enlouqueceu, né? Sem saber o que ia acontecer e sem saber se semana que vem o que ia ser, né? Todo mundo lembra que a gente já falou várias vezes sobre isso. Na época, eu comecei a fazer umas lives e tal, e uma das lives que eu fiz foi sobre o nosso cérebro, ele compreende melhor quando ele consegue enxergar um pouquinho além. Então, por exemplo, quando você não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, quando você faz o planejamento do seu dia para amanhã, vamos reduzir esse tempo, para amanhã. O dia tem lá 24 horas, né? E aí as horas trabalhadas vão ser X. Se você divide em primeiro turno e segundo turno, o seu cérebro consegue adaptar melhor aquelas atividades. Então, no primeiro turno da manhã, eu vou fazer isso, isso e isso. No turno da tarde, eu vou fazer isso, isso e isso. Isso pode ser uma coisa muito torturante para quem não consegue planejar. Para quem não tem uma agenda, para quem não consegue, né? Mas contribui muito para esse alívio da ansiedade. O pior, Bárbara, é quando a pessoa tem lá o período da manhã ou da tarde, ela quer colocar 100 coisas no período da manhã ou da tarde. É impossível. Por isso que essa impaciência e essa intolerância com o tempo permeia muito da capacidade da pessoa de priorização que vai além, que é da dificuldade dela falar não. Por quê? A gente tem que falar não para muita coisa, só que é difícil falar não. Porque se a gente falar não, pode ser que a gente não seja aceito, pode ser que a gente não seja oportunidades. Exato. E a gente tem falado disso, né, nas nossas conversas aí de bastidores, que a gente tem falado, pelo menos a gente tem falado mais não. Tá sendo necessário que a gente fale mais não, porque não dá para querer tudo ao mesmo tempo de todos. Eu fiz muitas lives no período de 2020 e 2021, né? Todo mundo em casa. As lives começaram nessa fase. Tava usando muito, né? E isso democratizou muito, né? Então, assim, democratizou muito, assim. As redes sociais democratizaram, muitas pessoas chegam a você muito fácil. E esse ano de 2022, eu fui convidada para fazer algumas lives. E isso foi uma vitória para mim. Eu falei não para quase todas elas. E eu não tô falando isso de forma arrogante. Eu tô falando porque é o seguinte, eu não tô dando conta de muitas vezes executar o que eu tenho que executar, que é contratado, que eu tenho um prazo contratual ali para fazer. Sim. E eu via que, às vezes, pela dificuldade de falar não, eu absorvia umas coisas que eu falava assim, gente, mas
pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou fazer isso e tal? Não. É isso mesmo. Sabe? E eu aprendi. E a gente vai aprendendo com isso, né? Eu tenho falado não para alguns projetos que não fazem sentido, né? Esse ano eu fiz pouquíssimas lives, pouquíssimas, justamente por essa questão do tempo, em respeito naquilo que é prioridade para mim no momento e aquilo que é importante para mim no momento, né? Reduzir as minhas atividades de finais de semana, porque eu falei, não quero sair daqui numa sexta-feira, voltar domingo à noite e não ter tempo com a minha família, então prioridades daquilo que é importante. Mas a consciência ficava, mas você vai deixar de fazer isso? Você não vai fazer isso? Né? Justamente por causa dessa dificuldade. Mas faz parte. É isso aí, meninas. Gostei muito, porque as reflexões de vocês me ajudaram a pensar muito no meu comportamento, né? E trouxeram luz aqui a outras questões também, em relação a como a gente lidar com isso e mais, né? O que eu registro daqui é a gente entender aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que não está sob o nosso controle e que está tudo certo, né? Eu finalizaria esse papo falando assim, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Né? Não sofra por isso. Né? Faça o seu melhor e as coisas vão dar certo. Bom. Seja a qualquer tempo, não é isso? É isso aí. Muito bem, muito bem. Ó, um beijo, né? Se você curtiu, se você acha que tem alguém ali que tá impaciente, querendo tudo ao mesmo tempo, manda esse episódio pra ele, depois conta pra gente como é que foi. Não é isso? Isso aí. Até o próximo, gente. Até o próximo.